Quem colocou pra gravar isso aqui? Palhaçada, mano. Olá, juventude. Então, gente, hoje é dia 27, né, de fevereiro de 2015, claro. E ontem teve um evento lá no centro de Guarulhos, no Adamastor, que era o evento da campanha da Fraternidade. E lá foi comentado alguns assuntos que eu já estava querendo falar em um vídeo, mas não estava tão inspirado a fazer. O evento começou com a apresentação das músicas da CF desse ano, da campanha da Fraternidade desse ano. Tocou o hino, tocou algumas músicas também do CD, né? E fui convidado algumas pessoas para compor a mesa lá e tá fazendo um breve discurso, desejando as boas-vindas ao pessoal e dizendo, levantando a importância da campanha, né? Que a igreja muito tempo ficou parada com o assunto social, vamos dizer assim, omissa, né? Não que não tenha tido antes do Papa Francisco, né? Mas o Papa Francisco deu uma animada, né? Na questão da igreja sair para fora. Aí estavam lá o doutor Adilson, que eu não sei o sobrenome, não sei se foi falado, se foi falado eu esqueci. Ele é da OAB. Tinha também o nosso prefeito aqui de Guarulhos, o Sebastião Almeida, e o nosso bispo Dom Edmilson. Todos eles levantaram a importância da campanha e da importância da igreja estar saindo para fora e não ficar presa às próprias seguranças, né? Que tem uma frase do Papa que ele fala que ele prefere uma igreja enlameada e acidentada por ter saído das ruas, né? Vou comentar sobre um convidado que teve lá, Carlos Francisco Signorelli, e o seu discurso que foi meio impressionante para algumas pessoas, até para mim, que eu fiquei impressionado com algumas coisas que ele disse, né? Ele se apresentou, ele é um dos caras da coalizão pela reforma política da igreja, reformado em filosofia e tudo. Eu não lembro mais alguns títulos dele que eu me foquei muito no que ele falou, né? E ele falou de algumas coisas que são os sinais de novos tempos, né? A gente tá no fim de um velho tempo e no início de um novo tempo. A gente tá nessa, como ele disse, antessala, né? Ele fez algumas críticas aos cristãos. Ele criticou essa questão de a igreja se prender às próprias seguranças, né? E o papel do cristão. O papel do cristão é exemplo de Jesus Cristo, que Jesus não ficou rezando 24 horas por dia. Claro que Jesus rezava, é importante. Só que Jesus teve um papel importante em toda a questão social. Tanto que ele não fez sozinho, né? Diz Paulo Freire que ninguém muda sozinho, né? Tem que ter um grupo. Então ele chamou 12 discípulos com ele para estar junto, denunciando as injustiças e tudo que eles viam que era errado, né? E o papel do cristão tem que ser esse, né? Ele falou, e foi de grande impacto para muita gente, que falou que ser cristão não é rezar 24 horas por dia, né? Ser cristão é você se preocupar em servir, que é o lema da campanha, que esqueci de comentar, né? O tema da campanha é Igreja e Sociedade, e o lema é eu vim para servir. O objetivo do cristão tem que ser servir, entendeu? Servir, que foi o que Jesus fez. Jesus manteve o diálogo com as prostitutas, com os endemoniados, com todas as pessoas marginalizadas, os samaritanos, os leprosos. O cristão não deve se prender a preconceitos, entendeu? E isso também não entra só no cristianismo, né? Não importa sua raça, seu credo, qualquer for seu grupo de relacionamento, mas todos nós temos que buscar pela igualdade. E eu não estou falando de comunismo, tá? O pessoal falou comunismo, o pessoal já... Mas não é comunismo, é a palavra de Deus. Jesus disse isso. No geral, igualdade de bens, igualdade de direitos, igualdade de tudo. Ele falou também dos 3 pontos altos da doutrina social da igreja. A questão de você zelar, 1, pela dignidade humana, 2, pelo bem comum. Novamente falando do bem comum. Por exemplo, ele falou da questão de o cristão participar politicamente, participar da política do país.
E ressaltou a importância da laicidade, que o mundo tem suas competências, a igreja outra. O nosso país ele não é cristão. Então, se a gente colocar, eu não queria citar isso, mas tipo, se a gente colocar que não vai aprovar o casamento homossexual, casamento homoafetivo, você acha que está fazendo isso pela lei comum ou baseado nas suas crenças de que é errado ou certo, que eu não vou entrar nesse mérito, e não vai fazer porque você acha errado? Sendo que o país é laico e sua opinião, sua crença, nesse caso, não importa para a sociedade. Essa é a questão do bem comum. É você trabalhar para atingir a todos. E hoje a gente sabe que a política brasileira não tem nenhum embasamento para falar de bem comum, né? Que os próprios políticos criam leis para satisfazer a si mesmos. Tanto que essa última lei aí, não sei se vocês viram, que os cônjuges de cada deputado terão direito a passagens aéreas. Os caras já não pagam terno. Poeira aqui, ó. Os caras já não pagam terno. E agora vai evitar de pagar passagem aérea. O bem comum não se reflete somente a você. O mundo não gira em torno de você. Se nosso país fosse cristão, seria uma coisa. Se a religião oficial do país fosse cristianismo, seria outra coisa. Como diz o Papa, que foi incrível as declarações dele, que se a pessoa é homossexual e busca a vontade de Deus, quem é ele para julgar? O Papa dizendo isso. Foi uma novidade, né? A questão da dignidade da pessoa humana, eu queria falar também, que eu pulei, né? A dignidade da pessoa humana. Jesus, ele foi rígido com essa questão da dignidade, porque ele se revoltava quando ele via as margens da sociedade, os leprosos, os samaritanos e todas as pessoas que sofriam algum tipo de preconceito na época, até Maria Madalena, né? Jesus se revoltava de verdade mesmo com a questão da dignidade humana. Ele dizia para o povo, em uma língua bem próxima, que era a questão da... O pessoal vivia naquela época, para você ver como Jesus era inteligente. O pessoal vivia naquela época do campo, de plantar, de colher. Então, muitas das palavras de Jesus tinham a ver com terra, plantação, chuva, que era tudo que era a vivência deles. Então, Jesus fazia parábolas sobre o reino de Deus, sobre o nosso papel, fazendo essa intercalação. E a questão também que ele comentou, que foi que eu estou refletindo até agora, não sei que filósofo que ele citou, que ele falou que a sociedade movida pelo capital, vivendo pelo capital, vai ser uma sociedade levada à bárbara. E eu lembro, né, se vocês também, eu espero, leiam a Bíblia. Eu digo pra mim mesmo também, tem a Bíblia aqui do lado, mas a gente nunca pega, né? Mas tem uma leitura que Jesus fala que a gente não pode servir a dois deuses, a Deus e ao dinheiro. Que naquela época já era uma coisa muito... O dinheiro já era uma coisa que já escravizava as pessoas. Isso ficou claro naquela passagem que Jesus destrói o templo, né? Ele vê aquele comércio todo no templo do templo de Deus e destrói tudo. Para você ver que o papel do cristão não é você vir enxergar a injustiça e chegar lá e orar. Vou me ajoelhar, vou orar, o pessoal vai sair de lá. Não vai. Não importa. Então, você não precisa ficar gritando para o mundo todo que é cristão. O seu papel é trabalhar essa questão de transformação social, que é o que Jesus trouxe. Então a gente tem que imitar ele, entendeu? E claro, vai que nem... Eu acho que é Dom Pedro de Causa Dálica que fala que a gente tem que ir até as últimas consequências. E Jesus foi até as últimas consequências. Aí o pessoal fala, mas ele morreu por nossos pecados, não sei o quê. E qual que é o que é o pecado? Me diz você, o que é o pecado? Pra mim, na minha concepção, o maior pecado é a omissão.
a omissão de quando você vê injustiça, quando você vê seu irmão ser morto, quando você vê o negro ser morto pela violência policial, quando você vê os professores ganharem tão pouco, quando você vê desemprego, quando você vê dificuldade de entrar numa universidade pública, dificuldade para trabalhar, dificuldade para estudar, isso é uma violência. Isso é violência. Que entra na questão de dignidade humana. E nossa Constituição, linda, né, escrita, falando que, eu não sei a palavra certa, mas eu vou falar da forma que eu entendi, que é inadmissível alguém viver em estado deplorável de miséria. E a gente vê isso todos os dias. Pessoas comendo comida do lixo, pessoas morrendo de frio no meio da rua, pessoas invisíveis. Já pensou nisso? Você ser uma pessoa invisível, ninguém te olha, ninguém te ajuda. Eu sei que a gente tem que fazer caridade. Claro que tem que fazer caridade, gente. Mas fazer caridade não muda. Claro que é importante, tipo, você dar aquele carinho pra pessoa. Mas até quando as pessoas vão viver de caridade? Até quando as pessoas vão viver de programas que beneficiam a entrada em algo melhor? Até quando as pessoas vão precisar da ajuda do outro? Até quando? Até quando você vai ser o escravo e o que está lá em cima vai ser o escravizador? A questão é mudar as estruturas, que é o que Jesus propunhava na época. Tanto que Jesus apontava na cara, chamava os caras de hipócrita, chamava os doutores da lei de hipócritas, chamava de tudo que é nome eles. Jesus não se calou contra a injustiça, e esse é o nosso papel como cristão. E disse também a questão das redes de comunicação, que eu fiquei impressionado quando ele falou que você pensa o que as redes de comunicação, as emissoras e os jornais e tudo, querem que você pense. E você não percebe. Você está reproduzindo o que você ouve e nem percebe. Ser igreja é isso. Eu não sei quem falou, mas eu não lembro quem falou, mas ouvi uma vez que o Espírito Santo que age dentro da gente é o espírito da inquietação, o espírito da indignação. Então a gente tem que olhar, o primeiro passo que a gente tem que ter como cristão é olhar para a injustiça e se incomodar. Ah, um negro morreu pela polícia. Será que ele era um criminoso ou ele foi morto por causa da cor da sua pele? Então é aí que começa. É você não falar assim, só podia ser preto. Sendo que Jesus pregou exatamente o contrário. E quando você fala que a igreja não tem que se preocupar com a sociedade, que a igreja é uma coisa e o mundo é outra, então você está indo totalmente contra todos os ensinamentos que Jesus falou. O sol se levanta. Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha que falar. Fazia um tempo que não tinha um vídeo aqui no Novo Sol. Eu espero que não tenha... Acho que ficou um pouco longo, mas não tem problema, porque o assunto é bem amplo mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um gostei no vídeo, acesse um blog, né? Leiam o blog Novo Sol. E é isso. Tchau.